Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luciano. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito do valor e do preço para os primeiros mercantilistas, para os primeiros intelectuais e pensadores mercantilistas. Bom, o mercantilismo ou bulionismo foi um período que obviamente precedeu o capitalismo, uma época pré-capitalista em que as condições eram bem diferentes e, consequentemente, o pensamento dos intelectuais da época, dos pensadores da época também, eram bem diferentes a respeito da questão do valor e do preço das mercadorias. Bom, no início do período mercantilista, a produção das mercadorias, a produção dos bens, ainda estava nas mãos dos artesãos, os quais ainda detinham os meios de produção. Portanto, os capitalistas nessa época eram capitalistas comerciantes, eram mercadores, os quais o seu capital era dividido entre um capital monetário, em dinheiro mesmo, e estoque de mercadorias. Portanto, para os mercantilistas, o lucro ele se originava do comércio, se originava dos atos de troca, sendo o capital desses capitalistas mercadores a propriedade dos meios de compra, de transporte e de venda de mercadorias. Para os primeiros pensadores medievais, o preço das mercadorias ele era formado, ele era determinado pelos custos diretos da produção dessa mercadoria, os custos que o artesão tinha, e também pela remuneração desse artesão, pela remuneração do trabalho desse artesão, que fosse obviamente condizente com um padrão de vida que essa classe levava na época. Portanto, estes dois elementos compunham o preço das mercadorias. Por outro lado, os primeiros pensadores mercantilistas abandonaram essa visão de que o preço ele era formado pelos custos de produção, para adotar uma visão diferente. Para eles, as mercadorias elas tinham um valor ou um valor natural, que era o preço que o mercado estava disposto a pagar por essa mercadoria, que era o valor que era reconhecido pelo mercado. E eles já perceberam, obviamente, um aspecto fundamental aí, características fundamentais do mercado, que é justamente a oferta e a demanda. A demanda ela determina esse valor ou esse valor natural que o mercado está disposto a pagar. E a demanda ela acaba sendo determinada, por sua vez, por algo considerado como valor intrínseco pelos mercantilistas, ou pelo valor de uso dos bens, pela utilidade que eles oferecem aos indivíduos. Dessa forma, o valor intrínseco ou valor de uso dos bens determina a demanda, que por sua vez determina o valor ou o valor natural das mercadorias, o valor de mercado dessas mercadorias. E esses três aspectos eles são de suma importância porque eles são os primeiros registros desses pensadores, desses intelectuais mercantilistas. São as suas primeiras percepções a respeito do que estava ocorrendo nesse período. Sendo dessa forma a primeira teorização do valor, a primeira teoria do valor que acaba surgindo nessa época. E estes três pontos observados aqui, eles estão dispostos num panfleto do ano de 1690, advindo de um autor, de um pensador de grande importância chamado Nicolas Barbon. O nome do panfleto é A Discourse on Trade, em que ele aborda esses três pontos de uma maneira bem interessante. O primeiro ponto que ele aborda é justamente o fato de que o preço dos produtos é aquele pelo qual algo pode ser vendido de fato. É o preço pelo qual o mercado paga por esse produto. Dessa forma, ele descarta a possibilidade de que o preço das mercadorias ele é formado pelos custos de produção. O preço das mercadorias é determinado pelo quanto o mercado está disposto a pagar, se de fato ele paga aquilo que a mercadoria de fato vale. Dessa forma, as coisas valem tão somente o preço pelo qual elas podem ser vendidas. Além disso, Nicolas Barbon destaca que o preço das mercadorias, sendo ele o valor atual delas, esse valor atual ele é determinado pela ocasião, pelo uso que essa mercadoria oferece e pela quantidade ofertada no mercado. Ele também destaca o fato de que toda mercadoria, para ter algum valor, é necessário um valor de uso, é necessário uma utilidade. Sendo assim, bens que não possuem valor de uso não possuem valor algum. O valor de uso aqui, já é possível perceber que o valor de uso ele se torna a base para algum valor. A utilidade é a base para que as mercadorias, para que os bens tenham algum valor. E seu preço alto ou baixo, ele deriva da quantidade que é ofertada no mercado, deriva da sua escassez
ou da sua abundância. E um outro ponto é que as condições para a produção dos bens variavam muito de região para região, né? Isso, junto com a limitação nos transportes, né, a dificuldade de transferir recursos de um local para outro, fazia com que os preços relativos fossem muito diferentes. E aí que estava a jogada da atividade comercial, né? O capitalista comerciante, obviamente, comprava os produtos em uma região em que ele pudesse comprar esse produto barato, né, para transportar esse produto até uma região mais remota, em que fosse difícil a produção desse bem, em que esse bem custasse mais caro. Sendo assim, ele oferia o seu lucro. Portanto, os mercadores compravam numa região que era relativamente barata para vender numa região que era relativamente mais cara, né? E um ponto muito importante já havia sido observado, né, que era o fato de que uma oferta menor fazia com que o preço do bem fosse maior, né? E dessa forma, a busca por monopólios já era uma realidade. As grandes companhias de comércio buscavam monopólios criados e defendidos pelo Estado justamente para proteger, né, os seus altos lucros. Dessa forma, para os primeiros mercantilistas, a capacidade de manter os altos lucros derivava da capacidade de limitar a oferta dos bens, né? Só que o problema é que os altos lucros atraíam a concorrência, e a concorrência, por sua vez, fazia com que os preços caíssem e preços mais baixos diminuem a lucratividade. Dessa forma, aqueles que têm algum poderio político, um poderio econômico maior, tinham como saída, né, os monopólios. A criação de monopólios justamente para proteger, né, para se proteger no mercado, mantendo a sua alta lucratividade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal. Dê uma olhada em nossos vídeos, nós teremos muito mais vídeos daqui para frente. Até a próxima. Tchau!